Pessoal, qual que é a situação no Brasil? No Brasil existe hoje uma briga pela democracia e uma briga para a implantação de uma ditadura. Quem que está defendendo essa ditadura? Segmentos políticos e econômicos do país muito fortes. Pessoal do agronegócio, pessoal os empresários, os militares. Mas o que é aqui importantíssimo apontar é a questão do apoio de 40% da sociedade brasileira. 40% da sociedade brasileira, ela acha que a condenação do Bolsonaro é injusta. A prisão do ex-presidente Bolsonaro é injusta. Também incluindo aqui quem quer uma ditadura no Brasil é o governo norte-americano. Então a situação hoje no nosso país é uma situação intranquila porque a narrativa que está chegando até a sociedade é uma narrativa contra a democracia. É claro que muitas pessoas dessas que fazem parte dos 40%, elas seguem uma narrativa que é divulgada, que é difundida por essa elite que quer implantar uma ditadura no Brasil. Então, esse que é o grande problema hoje dos defensores da democracia. Como você vai chegar até essa base da sociedade? Porque a classe média no Brasil, a grande parte da classe média no Brasil e parte dos setores mais empobrecidos da sociedade brasileira querem uma ruptura institucional, incluindo aqui grande parte da imprensa, principalmente a imprensa interiorana. Uma coisa é você seguir as redes de televisão, os canais de assinante de São Paulo, do Rio de Janeiro, que ainda você consegue acompanhar um debate, né? Só que a imprensa, ela não tem responsabilidade institucional sobre a situação da democracia no Brasil, o Estado democrático de direito no Brasil. Então, ela vê esse jogo da extrema-direita tentando romper com o sistema, com as instituições, como um espetáculo jornalístico. E as informações da grande imprensa, elas não chegam até a base da sociedade. A base da sociedade, os segmentos da sociedade, o segmento, por exemplo, assim, o segmento evangélico, o segmento católico, o segmento do agronegócio, deixa eu ver aqui, digamos, o pessoal dos aplicativos, eles não são informados pela grande imprensa, eles são informados pelas bolhas da internet. E eu estava lembrando de uma coisa aqui, é o seguinte, eu
eu li aquele livro, o 1984, e ali havia uma disputa de narrativa e o Estado ali no livro tinha domínio sobre a informação. Então, mesmo o país estando em guerra, perdendo as batalhas, ele criava informações, ele tinha o monopólio da informação e jogava para aquela sociedade daquela história ali. Hoje, fazendo assim trazendo para a realidade de hoje do nosso país, o que acontece? O governo brasileiro, ele não tem o monopólio da informação. Sendo que, desses 40% da população brasileira que são a favor de uma ditadura, eles acham, por exemplo, que o presidente americano está correto em relação ao Brasil. Então, a narrativa imposta por um outro Estado nacional interfere na política interna do nosso país. Então, a grande questão aqui é o seguinte: durante 10 anos, a mídia tradicional no Brasil e a internet, que não era um segmento, que é um segmento de mídia que estava sendo aos poucos descoberto, foi o que fomentou essa política de extrema-direita hoje no Brasil. E o que eu percebo é o seguinte também aqui, né? Que se a grande mídia deu apoio em 64 para uma implantação de uma ditadura no Brasil, hoje no Brasil, talvez nós não estejamos vivendo uma ditadura, justamente ainda pelo apoio de uma Rede Globo. Porque se depender da Câmara dos Deputados, é maioria de extrema-direita, apoiada por um centro que quer barganhar politicamente, o centro ali, né? Quer manipular a extrema-direita, e na realidade o centro é que foi manipulado pela extrema-direita. Você tem o governo norte-americano por fora, fomentando essa confusão interna aqui no Brasil, que hoje se percebe que a elite brasileira está junta com o governo norte-americano. Só que daí você tem o Supremo defendendo o Estado Nacional Brasileiro, você tem parte da grande imprensa defendendo também o funcionamento, as instituições. Mas é claro que aqui a gente tem que ver o papel da Rede Globo. A Rede Globo, nesse ponto, eu não digo que ela está defendendo o atual governo brasileiro, mas ela está fazendo um papel de defender as instituições nacionais, Estado Democrático de Direito no Brasil. Talvez a Rede Globo tenha olhado para o passado e visto alguma coisa errada, né? Opa, nós erramos lá no passado, não vamos errar novamente aqui. Então a situação é muito complicada, porque você vê uma classe média, os partidos políticos de direita e de extrema direita, muitos
administradores, né, municipais apoiando a extrema-direita, e eu vejo assim que numa dessa tem uma ingenuidade, que eles não estão vendo o perigo ali na frente. Eles estão vendo o seguinte assim, não, eu vou apoiar esse cara aqui, porque esse cara aqui vai me dar uma eleição. Eles não estão percebendo o possível rompimento institucional. Eu estou falando isso para determinados prefeitos, determinados governadores e determinados políticos, sim, que estão bem próximos da gente aqui. Eles estão apoiando uma política de rompimento institucional em troca de voto, em troca de futuras vitórias eleitorais. Então, sem contar que eles estão apostando nessa questão da xenofobia, que isso é uma coisa muito mais perigosa, que a extrema-direita defende isso. Então, a disputa hoje é uma disputa por esses 40% de eleitores e de apoiadores de uma extrema-direita que talvez esteja apoiando inconscientemente essa política. E que não vai ser fácil a imprensa, a esquerda, os setores educacionais conseguir fazer a cabeça dessa sociedade aí. Que eles são contra a universidade, eles são contra a educação. A situação é bem difícil hoje no Brasil e eu não sei o que pode ser feito, porque eles criaram esse clima aí, né? Grande parte da imprensa criou esse clima como um espetáculo. E aí é que mora o perigo. Preservar as instituições é fundamental na realidade social e política do Brasil atualmente.